Salve, salve galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Professor Fred, da área de Química, equipe Dascalos, para tocar num assunto que muitas vezes o pessoal tem dificuldade de determinar o que seria um fenômeno físico e o que seria um fenômeno químico, mas aqui você vai tirar de letra. Vem cá! Galera, esses fenômenos que podem acontecer com a matéria, eles são divididos então em físicos e químicos. O que seria um fenômeno físico? Como que eu classifico? Como que eu percebo? Fenômeno físico, galera, é aquele que quando ocorre o fenômeno, a integridade da molécula ela é mantida. Ou seja, se eu estou falando de uma substância que tem a fórmula como a água, H2O, se eu fizer um fenômeno físico, a fórmula continua a mesma. Fred, mas se a fórmula continua a mesma, o que pode mudar? Pode mudar, por exemplo, o espaçamento entre uma molécula e outra. O mais importante é você entender que qualquer fenômeno físico que aconteça, a molécula não muda. Exemplo, se eu pegar um giz e quebrar esse giz, essa quebra de giz é um fenômeno físico, porque o giz não deixou de ser giz, a molécula continua a mesma. Se eu pego, por exemplo, um gelo e transformo em água líquida, é apenas um fenômeno físico, já que o gelo, a fórmula é H2O, e a água líquida também é H2O, ou seja, a integridade da molécula ela é mantida. Outra situação importante para você não esquecer é que os fenômenos físicos, eles são reversíveis. Se eu pego o gelo, faço a água líquida, eu posso voltar atrás, pegar a água líquida e também fazer o gelo. Tudo certo? Exemplos importantes para você não esquecer dos fenômenos físicos. Toda mudança de estado físico é um fenômeno que mantém a integridade da molécula. Então, se você guardar os nomes das mudanças de estado físico, como fusão, vaporização, que pode ser de 3 tipos, evaporação, ebulição, calefação, sublimação, condensação, olha para você ver, solidificação, todos esses nomes são com certeza exemplos de fenômenos físicos, porque são mudanças de estado. Não importa se a evaporação é da água ou é do álcool, não importa de quem, não importa de qual molécula seja, mas se é evaporação, é uma mudança de estado, então, consequentemente, é um fenômeno físico, porque mantém a integridade da molécula. Outra dica, galera, é qualquer fenômeno aí da natureza. Ah, choveu. Na verdade, estou falando da mesma coisa. Chover é uma mudança de estado físico, então preste atenção nesses ciclos, tá? Nesses fenômenos da natureza. E situações simples do dia a dia. Ah, uma pedra caiu no chão. Ah, deixou de ser pedra? Sempre faz essa pergunta. A estrutura é a mesma. Então, é um fenômeno físico, ok? Então, qualquer acontecimento que mantenha a integridade da molécula é um fenômeno físico da matéria, beleza? E os fenômenos chamados de fenômenos químicos, estes acontecimentos não mantêm a integridade da molécula. A integridade da molécula não é mantida, ou seja, a molécula sofrerá uma transformação. Então, eu tenho uma certa molécula, deixará de existir para dar aí, lugar a outro tipo de molécula. Óbvio, mantendo os mesmos átomos. Então, vai acontecer, na verdade, um rearranjo desses átomos, ok? Dicas para vocês, turminha. Todas as reações químicas. As reações químicas são fenômenos químicos, ok? Então, falei o nome. Ah, combustão. Combustão não é o nome de uma reação química? Então, é um fenômeno químico. É o que você chama de queima. Então, eu posso utilizar uma linguagem mais informal. Ah, queimou o papel. Poxa, se queimar o papel, estou falando de uma combustão. Logo, uma reação química, consequentemente, um fenômeno químico. Então, cuidado com esses nomes de reações. Combustão, hidrólise, oxidação. A oxidação é o vulgo enferrujamento. Então, pode utilizar essas palavras mais do cotidiano, que pode com certeza aparecer aí na sua prova. Então, todas as reações químicas, a integridade da molécula, ela não é mantida. Dica importante. Existem algumas evidências
de fenômenos químicos, de transformações químicas. Esses acontecimentos podem vir acompanhados de evidências macroscópicas. Eu disse que podem, então não necessariamente virão. Quais são essas evidências? Uma evidência muito importante, mudança de cor. Você está lá no laboratório, misturou duas substâncias, você nem sabe o que é, mudou a cor drasticamente. Cuidado, pode ser com certeza aí uma transformação ou um fenômeno químico, tá? É claro, galera, que eu tenho que ter aí um jogo de cintura e um bom senso, né? Ah, misturei azul com vermelho, ficou laranja. Não é isso. Estou dizendo que eu peguei duas situações, substâncias, por exemplo, incolores, misturei e virou um azul. Isso sim, com certeza, vai te traduzir aí que vai estar acontecendo uma transformação química, um fenômeno químico. Outra evidência importante é a formação de gás. Cara, formação de gás é formação. Esse gás não existia e agora ele surgiu. Eu não posso chegar para você e falar assim, abriu um refrigerante e formou gás, então isso é um fenômeno químico? Não, esse gás já estava lá dentro, né? Por uma mudança de pressão ele escapou, diminuiu a solubilidade. Eu estou falando, por exemplo, de um comprimido efervescente que você coloca na água e quando você coloca na água, ó, libera aquelas bolhas, ou seja, libera um gás, forma um gás, uma substância gasosa que não existia antes, agora ela existe. Então, com certeza, é aí um exemplo de fenômeno químico, tá? Que pode aparecer na sua prova. Outra situação é a formação de uma substância insolúvel, também chamada aí de precipitado. Misturei duas soluções homogêneas e de repente, ao misturar, formou um precipitado, tá aí, é uma evidência de fenômeno químico, ou seja, de reação, ok? Tudo certo? Galera, essas dicas são importantes demais para você que vai fazer o Enem, que vai fazer os vestibulares, então espero que você tenha gostado dessa diferença de fenômeno físico e químico, mas então não se esqueça, gostou? Vai lá, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, que sempre vai estar aparecendo aí algum vídeo que pode, com certeza, te ajudar a chegar na universidade, a realizar o seu sonho. Abraço!